Olá, sejam bem-vindos à AgroTeams Virtual 2021. Meu nome é Roberto Machado, sou engenheiro agrônomo, mestre em Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Trabalho na Embrapa há 23 anos com a difusão de tecnologia. Nós interagimos com o setor produtivo, com todos que querem transformar sua produção, fazer a fabricação dos alimentos. E uma demanda que é comum a todas as escalas de produção, desde um pequeno agricultor até uma empresa de maior porte, é como rotular adequadamente seu alimento para poder colocá-lo no mercado. Hoje nós vamos falar de alguns aspectos da rotulagem dos alimentos embalados. A rotulagem ela tem algumas finalidades. A principal finalidade do rótulo do alimento é que o consumidor tenha informações suficientes para a manutenção da sua saúde. Informações precisas também sobre garantia de qualidade e rastreabilidade é uma outra função muito importante dos rótulos. Uma outra função também é a de relações comerciais. Hoje, a legislação de rotulagem obrigatória do Brasil é harmonizada com as normas do Grupo Mercosul. Também alinhada ao Códex Alimentar, um fórum internacional importantíssimo que faz uma facilitação dessas relações quando se deseja, por exemplo, exportar o alimento. Os regulamentos técnicos que existem para a rotulagem são colocados por agências como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, o Ministério da Agricultura e o Inmetro. Na realidade, existem também alguns decretos e leis que contribuem para essa questão da rotulagem. O Código de Defesa do Consumidor é utilizado sempre que há alguma dúvida quanto à aplicação de uma lei ou de outra. Mas o que é o rótulo, né? O rótulo é um documento da empresa, e ele tem a característica de sair da empresa. E a gente tem uma certeza quando faz um rótulo. Ele sempre vai estar à mão de um consumidor num determinado momento. Então ele é um documento interno, mas que ele se apresenta ao seu consumidor na forma do rótulo. E o que é essa rotulagem? A rotulagem é toda inscrição, legenda, imagem, matéria descritiva, seja figuras, sejam matérias, sejam escritas que estão no rótulo, seja litografada, colada, em relevo, sobre o corpo do alimento. Na tampa, embaixo também. Qualquer etiqueta, enfim, que esteja colado no corpo da embalagem do alimento é considerado para a rotulagem. Bom, como falamos, vamos falar de alguns aspectos importantes. Vamos colocar aqui uns itens obrigatórios que estão na RDC, que é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, 259, e também na instrução normativa 22 do Ministério da Agricultura para os produtos de origem animal. Então, os produtos, de um modo geral, vão conter algumas informações que são obrigatórias nos rótulos. A denominação de venda do alimento. A denominação de venda do alimento é um nome que ele está no regulamento dele, mas com uma denominação consagrada, tá? Pode vir composto também com o tipo de processamento que se faz, por exemplo, um leite. O leite, a gente vê o leite lá escrito UAT, ele ultra alta temperatura, então o processo vai junto compondo o nome. Esse é um exemplo. Tá? A identificação da origem, que é o endereço completo desse alimento, tá? Dessa fabricação desse alimento, onde é feita a fabricação do alimento. Tá? Então tem um nome, um endereço, inclusive CEP, a cidade, tá? O país e o nome indústria brasileira, o produto do Brasil, entram aí também. A data de validade é obrigatória pela Anvisa, para a RDC 259. O Ministério da Agricultura também exige a data de fabricação do alimento. Tá? A identificação do lote também é obrigatório, por questões também de rastreabilidade, que a gente possa localizar de onde veio essa origem e para o fabricante saber para onde foi o seu produto também. É uma forma de garantir essa rastreabilidade. A lista de ingredientes ela é obrigatória também. Tá? Produtos com um único ingrediente estão dispensados dessa lista. A lista tem por características que tem maior quantidade no alimento para o que tem menos quantidade. Tá? E no final entram os aditivos à frente dessa lista de ingredientes. Dessa forma é normatizado. Podem entrar figuras, o código de barras,
endereços de saque, telefones de saque, né? Podem constar no rótulo também. A informação nutricional também é obrigatória no Brasil, que a gente conhece aquela tabela famosa, né? A gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, ok? E também o conteúdo do alimento, seja em litro, ou seja em quilo, em peso, volume, né? Que é normatizado pelo Inmetro, uma portaria que nós vamos falar um pouquinho também para frente. Bom, vimos os itens obrigatórios, mas também existem uma parte da rotulagem que é facultativa. A gente pode colocar, tem regras. A grande regra é que nenhuma informação pode contradizer os itens obrigatórios e não pode ter nenhuma informação falsa no rótulo. E entendendo que não é facultativo o que está no regulamento técnico do alimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do azeite de oliva. O azeite de oliva, ele tem o extra virgem, o virgem, né? E por aí. Não é por isso que o óleo de soja pode colocar um óleo de soja virgem ou extra virgem. Não, isso é uma característica que é apresentado no regulamento técnico do azeite de oliva. Tá? Então, farinhas também, alimentos tipo 1, tipo 2, sempre tirando de regulamentos técnicos. A gente não pode inventar esses termos para qualquer alimento. Só pode entrar, então, esses termos se tiver em um regulamento técnico específico desse alimento. Para a declaração do prazo de validade, usamos algumas expressões: válido, validade, val, vence, vencimento, VTO, consumir antes de e consumir preferencialmente antes de. Todos eles são equivalentes, prestem atenção nisso. Então, se eu colocar preferencialmente antes de, para termo de legislação, é equivalente ao dizer validade. Ou seja, se eu estiver colocando, como está aqui no exemplo, 27/11/2020, produto que já venceu, mas eu botei a validade de um produto, 27/11/2020, e eu falar consumir antes de 27, é mesmo que falar validade até. Então, não significa que eu estou dizendo para o meu consumidor que ele pode consumir esse produto depois. É numérico, mas o mês pode ser declarado pelas 3 primeiras letras. Então, aqui no nosso exemplo, 27/11 poderia ser 27NOV. Se fosse março, 27MAR. Se fosse abril, 27ABR. E assim sucessivamente para os meses. Ok? Bom, temos exceções. As exceções estão regulamentadas também na norma. Tá? Então, para a data de validade, frutas e hortaliças não descascadas ou cortadas, bebidas alcoólicas com mais de 10% de álcool, né, que tem grande estabilidade, produtos de panificação, pãozinho, né, o açúcar sólido, o sal de cozinha, produtos de confeitaria, as balas, que são caracterizados como alimentos, goma de mascar, os confeitos, as balas. E alimentos isentos por regulamentos técnicos específicos também estão isentos de se colocar o prazo de validade, somente para esses produtos, quando assim estiver previsto. Como já falamos, os conteúdos líquidos estão previstos em portaria 157 de 2002 do Inmetro. Para volume, tá? E para peso, a gente fala conteúdo líquido, conte líquido, tá? E peso líquido. Se for volume, seja ml, por exemplo, litro, volume líquido. Isso vai ali embaixo, onde está o peso e medida do nosso alimento. Em caso de 2 fases, né? Em caso de 2 fases, eu tenho o peso drenado e o peso líquido. O peso drenado, a gente é escorrimento, é o peso escorrido. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, uma compota, né? Uma conserva vegetal, um picles, por exemplo, ele vai ter o peso drenado e o peso líquido. Então, nesses alimentos, conservas, compotas, picles, todos que tiverem uma fase líquida e uma fase sólida, tá? Eles vão ter que estar no rótulo o peso drenado e o peso líquido, dessa forma colocado. Os dois têm que constar. Ainda sobre os conteúdos líquidos, né? A gente verifica nessa norma que são usadas medidas internacionais, tá? De medidas, unidades internacionais. Então, aí também há uma harmonização com a legislação externa. É interessante notar que o nosso exemplo aqui em vermelho, que o número ele tem que estar a 2/3 da letra. A letra tem que ser 2/3 do tamanho do número. Quando eu colocar e escrever, isso é exigido
pelo Inmetro e tem que ser seguido rigorosamente, tá? E para alimentos que eu tenho uma forma assim gel, né, uma forma semilíquida, como que eu vou verificar se eu coloco peso ou litro, né? Massa ou volume? Como é que eu faço? Quilo ou litro? Eu vou verificar no regulamento técnico. Então eu fui lá, olhei o do mel, por exemplo, para dar exemplos para vocês, tá? No mel está dizendo que é em grama o mel. Okay? E a polpa congelada, ela é dura, parece sólida, mas quando ela não está congelada, ela parece líquido. Na polpa também. A polpa, coincidentemente, também é em massa, ou seja, em quilo, em gramas, que eu coloco a polpa. Okay? Mas a gente deve olhar por cada produto se ele está previsto em volume ou em massa, seria quilo ou líquido, ou litro, por exemplo. Complementando sobre os conteúdos líquidos, a portaria do Inmetro também regulamenta o tamanho dos números que devem constar. Tá? Então, para produtos com menos de 50 ml ou 50 gramas, por exemplo, 2 milímetros é o tamanho mínimo. Para produtos entre 50 e 200, por exemplo, 3 milímetros. Para produtos que tenham de 200 gramas ou 200 ml a 1 quilo ou 1 litro, tá? 4 milímetros. E maiores que 1 litro ou 1 quilo, 6 milímetros. Isso está regulamentado e também é rigoroso. E deve ser muito bem verificado, inclusive na hora de fazer a gráfica do rótulo. Tá? Ele não pode diminuir menos que isso, senão você terá um rótulo não conforme e ele terá que ser retirado do mercado, se for assim. Tá? Não poderá ser utilizado. Muita atenção com isso. Bom, estamos falando de um modo geral, mas eu precisaria falar da questão do glúten, da presença do glúten, porque todo alimento, por um decreto, tá, lei, tá, o decreto 10.674 de 2003, ele prevê que todo alimento tem que ter escrito contém ou não contém glúten, tá, de uma forma ou de outra, contém ou não contém glúten. Tá? A questão de contém glúten pode estar nos ingredientes ou pode estar por uma contaminação cruzada. Uma fábrica que fez um produto que tenha trigo, cevada, centeio, e depois fez uma segunda farinha, um outro produto de panificação, por exemplo, que não tem. Pode estar cruzado ali. Então, ele teria conter o glúten grafado no rótulo. Tá? Se não há essa contaminação cruzada, se não há esse ingrediente, então seria não contém glúten, dessa forma. Bom, é assim que a gente quis apresentar para os senhores, para instigá-los, para trazê-los a esse tema. Tá? Eu desejo uma ótima participação na AgroTeams Virtual 2021. Desejo sucesso a todos e ficamos durante o período da feira à disposição dos senhores pela organização da AgroTeams e após também pelo saque da Embrapa para poder atendê-los nas suas dúvidas. Desejo sucesso a todos. Obrigado.